Fala gurizada, eu sou o Vitor Moreira e esse é mais um vídeo do Viajando com a História. No dia de hoje então a gente vai ver um vídeo sobre Chernobyl, que é um pedido do meu cunhado Túlio. Ele ficou muito interessado no assunto e perguntou se eu podia fazer um vídeo sobre isso e cá está o vídeo então. Bora lá para começar? Se esse tema te interessa, não te esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a campainha, o sininho lá das notificações e compartilhar com os amigos que estejam também interessados sobre o mesmo assunto, beleza? O desastre de Chernobyl aconteceu no dia 26 de 4 de 1986, entre o dia, na verdade, na madrugada desse dia 26, lá na região na Ucrânia e próximo à cidade de Pripyat, que vai ser uma das cidades próximas de Chernobyl e uma das primeiras a serem evacuadas também logo depois do acidente. Na HBO está rolando uma série agora chamada Chernobyl, também mesmo nome, a gente vai fazer um comparativo, eu peguei agora esse último final de semana para maratonar essa série, justamente para trazer algumas coisas que são reais e outras que são fictícias em relação à série. Esse desastre foi gerado então devido a uma falha durante um teste de segurança que estava sendo realizada no reator número 4 de Chernobyl. O que acontece? Devido a diversos problemas, não só dentro do próprio reator, que era o RBMK, como também algumas falhas humanas durante o processo desse teste de segurança, então, o reator de Chernobyl vai ser desencadeado com diversas falhas, na qual vão aumentar a quantidade de vapor dentro do reator e todas as travas de segurança já tinham sido retiradas, fazendo com que o reator acabe explodindo logo em seguida por causa desse superaquecimento, digamos assim. Além disso, então, depois de todas essas falhas que acontecem nesse reator e junto com elas as falhas humanas também, o que vai rolar? Chernobyl vai ser extremamente custosa para a União Soviética. Inclusive, o Gorbachev que foi o último líder da União Soviética, que Chernobyl vai abrir caminho para o Glasnost, que é a reabertura política e também de informações dentro da União Soviética. Se tinha um grave problema na União Soviética, que as pessoas, principalmente o governo, eles não passavam as informações. Então esse delay de informações vai fazer com que, por exemplo, toda a questão nuclear, toda a fumaça nuclear produzida pelo reator de Chernobyl se espalhe não só pela União Soviética, mas também para uma boa parte da Europa Central. Isso vai ser detectado lá pela Suécia, e quando os suecos vão perguntar para a União Soviética se realmente tinha acontecido alguma coisa, a União Soviética segue negando e negando e negando as informações, mesmo que essas informações pudessem salvar a vida de diversas pessoas. Além disso, tu tem, por exemplo, na cidade de Pripyat, vai demorar quase 3 dias para começarem as evacuações. Então, mais de 48 horas depois que os caras vão evacuar uma cidade que vai ficar logo no lado do reator. O reator produzindo uma quantidade equivalente a quase 3 bombas de Hiroshima e Nagasaki por hora de radiação e a cidade continuava funcionando. Lá, os caras na Alemanha, em Frankfurt, lá recolhendo as pessoas, mandando as crianças ficarem em casa, enquanto as crianças ucranianas brincavam na rua ali a 20, 25 quilômetros no reator que tinha acabado de explodir. Então a situação da União Soviética nesse ponto é muito crítica. Além disso, tu vai ter também mais ou menos ali um gasto de 18 bilhões de rublos soviéticos na época, o que era muito dinheiro, e além desse super gasto, tu vai ter quase 500 mil pessoas trabalhando para tentar acabar com o desastre que depois da explosão do reator. Todo o lixo radioativo que vai ficar em volta vai ser necessário então uma mão de obra muito grande, muito custosa, que vai demorar muito tempo para os caras conseguirem começar a limpar o que tinha acontecido em Chernobyl. Porque o próprio reator quando explode, o grafite, que era um dos componentes que ficavam, então, que ajudavam a ajustar a temperatura e também a questão das moléculas dentro do reator nuclear, ele vai vir para fora. E esse grafite ele é extremamente tóxico, ele é extremamente radioativo. Então, cara, a situação é caótica quando esse reator vai explodir lá em Chernobyl. Chernobyl vai ser avaliado como o maior desastre nuclear da história humana, a maior falha de todas do ser humano vai ser a questão da explosão de Chernobyl. De tão caótico que vai ser isso. Cara, a quantidade de dinheiro investido, a quantidade de trabalho necessário para te tentar superar isso é muito grande. E isso faz também, acaba ajudando a aumentar a crise dentro da União Soviética. Para você ter uma ideia, a União Soviética no ano de 87 falava que só 31 pessoas morreram com a explosão do reator. E realmente, de mortes diretas ao reator ou câncer que vai ser ocasionado, e também da síndrome de radiação aguda, que é a doença que vai ser causada pelo excesso de radiação, a União Soviética falava em 31 pessoas só. O que acontece? Cara, como se espalhou muito a radiação
que aconteceu lá em Chernobyl, como ela vai espalhar por vários locais, se tem uma estimativa entre 4 mil e 250 mil mortes ligadas diretamente à explosão de Chernobyl. É óbvio que a maioria dessas pessoas não vai morrer por causa da explosão do reator ou por causa da síndrome da radiação aguda. Essas pessoas vão morrer por doenças posteriores que aparecem, como por exemplo o câncer. Os restos do reator 4, então, uma forma que a União Soviética vai encontrar de tentar amenizar essa produção de radiação que estava indo para a atmosfera é justamente colocando um sarcófago, que eles chamavam, que era feito inicialmente de concreto e metal, e esse sarcófago, justamente a ideia dele era segurar a radiação próximo ao reator. Então vai ser construída uma estrutura metálica, que vai estar aqui nessa foto, e essa estrutura metálica vai impedir a saída da radiação de dentro do reator. E justamente o que vai rolar, cara? No início, antes da construção disso aí, quando o reator estava funcionando e começou a expelir radiação para a atmosfera, cara, imagina só toda essa radiação chegando nas nuvens e as nuvens precipitando. Tu vai ter uma chuva extremamente tóxica, uma chuva radioativa. E esse é um dos problemas também que Chernobyl causou logo em seguida da sua explosão. Essa chuva radioativa nos campos então vai contaminar não só as pessoas, animais, plantações, como o próprio solo próximo. E vai ser criada então uma área que inicialmente era de 10 km em torno da usina. Esses 10 km depois vão ser aumentados para 30 km em volta, que vai ser chamada de zona de exclusão, onde as pessoas não vão mais poder viver. Durante o período da explosão de Chernobyl, o governo da União Soviética falava que as pessoas que seriam retiradas de Pripyat logo em seguida voltariam para casa. E até os dias de hoje a cidade ainda é fechada para moradores. Não pode se morar na cidade, pode visitar hoje e, se não me falha a memória, tu tem uma autorização de ficar até no máximo 2 horas no local, por causa dos níveis de radiação. O que acontece? A radiação naquele local é óbvio que ela não vai te matar pela síndrome da radiação aguda. Porém, contudo, todavia, ela pode causar alterações genéticas dentro do teu corpo. Isso vai se manifestar depois como, por exemplo, o câncer. A série vai ser muito fiel também na questão da radiação. Para quem já viu, cara, quando mostra o corpo das pessoas se desfazendo por causa da radiação. As cenas são bem chocantes, elas são bem intensas e bem nojentas também. Esse sarcófago agora, no ano de 2017, ele sofreu uma renovação. O que acontece? Quando botaram aquele inicial lá em 86 e 87, se falava que ele duraria de 20 a 30 anos, então, por causa das estruturas e da forma como ele foi colocado. Agora, em 2017, refizeram, botaram um sarcófago novo em volta de Chernobyl, e a tendência que se acredita é que esse sarcófago vai durar algo em torno de 100 anos, podendo variar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos também. O sarcófago de Chernobyl, então, ele tem 8 pontos de observação, justamente para poder ser feitas análises posteriores para ver se está tendo alguma alteração dentro do reator ou não. Esse reator, é óbvio que ele explodiu, mas ele continua emitindo muito poluente, muita radiação. Para vocês terem uma ideia, no ano de 96 foi declarado que seria impossível limpar o que estava dentro do sarcófago já. Fazendo um comparativo com a série da HBO agora, eu vou trazer alguns fatos que foram reais e outros que foram fictícios, outros que não foram bem assim que aconteceram. O primeiro grande fato, e talvez o mais importante da série, é justamente o papel do personagem principal, que, para quem não sabe, é o cientista nuclear, o Valery Legasov. Legasov. É um nome estranho, um nome russo, então a pronúncia talvez não seja exatamente essa na Rússia, mas dá para entender quem é a pessoa. Realmente o Legasov vai se suicidar no dia 26 de 4 de 88, 2 anos depois da explosão de Chernobyl, porque ele se considerava então que ele não tinha feito tudo que ele podia fazer, que ele não tinha revelado a verdade da forma que deveria revelar, e ele acaba sendo excluído pela KGB, digamos assim, que era o serviço secreto da União Soviética no período. Aquelas fitas que ele grava, elas realmente existiram, ele realmente gravou, porém não se tem a menor ideia como ela foi divulgada. Os caras da série então inventaram aquela divulgação ali só para ficar legal e tal, para dar um efeito mais dramático no esquema. O Legasov, no final da série, ele está participando lá do julgamento, mas na vida real aquela participação não aconteceu. Ele não está lá naquele esquema todo lá, todo aquele teatro que ele faz, não existe. Acabei de me dar conta que eu dei spoiler da série, por favor, não veja até aqui se não quiser saber mais spoiler. Eu ia falar do gato do Legasov, mas eu tenho uma gata aqui enchendo o saco, eu vou pegar ela só porque... Gato. Essa aqui é o ser que vocês estão escutando no fundo do vídeo, que não para de miar um segundo. Dá oi, Gri. Dá oi para as pessoas. Oi. Tem que sacanear a gata de vez em quando.
Vamos lá. Questão da radiação. Cara, a forma como a radiação foi colocada na série de Chernobyl, segundo os estudos, ela está muito perfeita. A questão da síndrome da radiação aguda, quanto maior é a exposição das pessoas às partículas radiativas, maior vai ser os efeitos no corpo. Então aqueles finais ali onde tu vê o corpo das pessoas em decomposição, a massa mole, principalmente a pele, já perdendo a forma, as células se desfazendo, digamos assim, segundo os estudos médicos é bem parecido com aquilo mesmo. O que vai estar errado em relação a isso é só a questão da transmissão da radiação. O corpo humano em si ele não transmite a radiação. A pessoa só vai ter um aumento na sua radiação, digamos assim, se ela for exposta às partículas diretas. Na série dá a entender que se tu pegasse lá e ficasse perto de alguém que estava com radiação, tu ia ficar radiativo, tu ia ter a síndrome, Bradbury. Cara, é mentira, não tem como isso acontecer. A não ser que a pessoa entre em contato com os fluidos, daí tem uma pequeníssima chance dela ser contaminada também, beleza? Mas em geral não rola. Até tem uma cena importante que fala ali que a mulher estava grávida, estava com o marido moribundo e tal, que o bebê absorveu a radiação. Cara, é viagem da série, isso não rola. Mas naquele período que a gente tem que entender também é que na União Soviética, nesse período que a gente está falando, em 86, se acreditava que a radiação passava de pessoa para pessoa. Terceiro ponto importante, então, vai ser aquela reunião pós o acidente. Logo no início da série, se não me falha a memória, já no primeiro capítulo, tu tem uma reunião lá, um tiozão do partido, falando sobre as responsabilidades e tal. Cara, aquela reunião não aconteceu. Tá? O que acontece? O Gorbachev, a usina vai explodir ali algo em torno de 1h23, 1h24, 1h25 da manhã. O Gorbachev recebe uma ligação, mas os caras da usina não falam que estourou um reator. Eles falam que aconteceu um acidente, mas estava tudo controlado, tudo suave. O Gorbachev pegou, achou que era melhor não chamar ninguém, então, já que não era muito importante, vai deixar para chamar os caras só no outro dia de manhã, que ele vai fazer uma reunião com a cúpula para ver o que estava acontecendo. E, cara, essa reunião não tem nada de emocionante que nem era na série. Aqueles puta discurso e tal, tipo, né? Não tem. A única coisa que realmente é decidida na reunião é que eles não vão avisar a população. Quarto ponto, então, que eu vou levantar é a questão do Sherbina e do Legasov. O Legasov, você sabe que é o cientista, o Sherbina é o vice-ministro ali que está participando da contenção do que está rolando em Chernobyl. Cara, a relação deles, pelo que se tem registro, era bem aquilo ali, eles são frios uns com os outros, mas a questão deles virarem super friends ali na finaleira da série não é bem assim, não se tem nenhum registro oficial sobre essa amizade do Legasov com o Sherbina. Inclusive, a maioria dos relatos que eu fui ler depois falavam que eles nunca mais se viram. Então, cara, pelo que eu andei lendo também, um dos produtores da série falou que tipo, ele viu várias fotos e tal, e parecia que ali tinha uma amizade, mas não ficou claro em nenhum momento que se realmente essa amizade durou pós-Chernobyl, tá? Então a relação dos dois é meio são uma relação de trabalho, digamos assim. As próprias reações que o Sherbina tinha, aqueles rompantes de raiva, falando que ia fuzilar todo mundo e pá. Cara, aquele tipo de reação naquele momento da União Soviética já não existia mais. O que acontece? Se fosse aquele tipo de reação durante o período do Stalin no poder, que realmente aconteciam fuzilamentos e tal, seria algo mais normal. Mas como já é o Gorbachev, a gente já está na finaleira da União Soviética, o Gorbachev é um cara bem menos bélico, assim, bem mais de paz, tanto que ele vai receber lá na década de 90 um Nobel da Paz justamente para acabar com as tensões da Guerra Fria. Em 91, assinar o decreto que terminava com a União Soviética. Aquele papel é muito estereotipado do russo, digamos assim, do russo do período do Stalin, que é um cara extremamente explosivo, com rompantes de raiva, que vai matar todo mundo e tal. Então a série deu uma puxada demais nesse estereótipo russo. O próximo elemento, então, vai ser a chegada dos bombeiros a Chernobyl. Cara, a chegada dos bombeiros está show de bola. Inclusive, eles são os primeiros caras a chegarem em Chernobyl e são eles que vão acabar sofrendo com a síndrome da radiação aguda em primeiro lugar. O que acontecia? Os bombeiros chegaram a Chernobyl, muitos deles não tinham nem equipamento, os caras chegavam tipo, sem capacete, sem luva, chegavam só com camiseta, sem nenhum tipo de proteção para aquele tipo de desastre nuclear. E isso por quê? Porque aquele desastre foi pouco divulgado no início. Então, cara, os malucos chegaram lá para apagar um incêndio. E tipo, tinha sido a porra do reator que tinha explodido. Então, muitos deles inclusive pegaram o grafite na mão. Imagina só pegar o grafite na mão, dos troços, das coisas mais radioativas que tinham no local. Os caras pegando o grafite achando que era pedra, jogando pro lado para tentar chegar até onde tinha um incêndio e tal, para apagar.
é bem complicada a situação justamente pela falta de informação. E daqueles 31 mortos que eu falei, vários deles eram desses bombeiros que chegaram lá em Chernobyl logo no início. No primeiro capítulo da série aparece uma ponte também, onde é uma ponte de ferrovia, onde os caras ficam lá para olhar o que estava rolando em Chernobyl e tal. Aquela ponte ela acaba se transformando numa lenda urbana depois dentro da União Soviética e ela vai ser apelidada de Ponte da Morte. Porque, segundo essa lenda, as pessoas que estavam lá observando o que rolou em Chernobyl, quando dá a explosão e começam a aparecer aqueles feixes de luz azul, amarelo, de várias cores lá no horizonte, segundo a lenda, todas elas morreram poucos meses depois da explosão de Chernobyl. Mas, como eu falei para vocês, não existe nenhuma comprovação disso, é apenas uma lenda. Outra coisa importante falar também é sobre o papel do Dyatlov. Para quem não lembra, o Dyatlov é o cara, aquele otário lá do bigodinho, que é o cara que tá rodando o teste em Chernobyl, e ele realmente, o que foi bem real ao que foi apresentado, é que o Dyatlov é o cara que ele negou até o final que ele tinha errado. Porém, a forma como apresentaram ele, uma pessoa extremamente arrogante, rude, prepotente, não é bem assim. Um dos sobreviventes do acidente de Chernobyl falava que ele era um cara extremamente competente, porém ele era muito frio, ele não era muito de ter contato com as pessoas. Mas em nenhum momento ele foi um vilão ou foi considerado vilão pelos que trabalhavam em Chernobyl. Eles achavam que o cara era muito bom, porém ele acabou cometendo erros que levaram à explosão de Chernobyl. Mas a forma que a série caracterizou ele como vilão, na visão desses antigos trabalhadores que sobreviveram, é totalmente errada, totalmente desconexa com a realidade. A cena dos mergulhadores, cara, a cena dos mergulhadores eu acho sensacional, porque os caras estão lá, vão se voluntariar heroicamente para entrar naquela área cheia de radiação e poder sofrer com aquela radiação, morrer de síndrome de radiação aguda, toda aquela coisa muito doida. Infelizmente não foi daquele jeito que aconteceu. Os mergulhadores eram trabalhadores que tinham sido escolhidos para fazer aquilo ali, nenhum dos caras se voluntariou. E um dos relatos fala, inclusive, um dos mergulhadores falando que quando eles entraram naquela área inundada, eles não usaram nenhum tipo de proteção, não é que nem aparece na série, os caras estão lá com proteção até a cabeça, não, eles entram com traje de banho. E eles falaram que enquanto eles estavam entrando lá para tentar abrir as válvulas para não ocorrer explosão, eles olhavam para os medidores de radiação e os caras não se lembram quanto que era a radiação. Mas para eles não lembrar, eles falaram, cara, deve ser uma coisa muito pequena. E outra cena engraçada é que justo naquela parte, a água vem até o peito dos caras em muitos locais, e os relatos falavam que a água não passava do joelho deles, que muitas vezes eles conseguiam correr de pé descalço na zona, porque eles conheciam bem aquela parte de Chernobyl, e eles saíam correndo pela água para tentar ficar o menor tempo em contato com aquela água radiativa. Eles sobreviveram à radiação, eles não desenvolveram nenhum câncer por causa daquilo, digamos assim, não teve efeitos profundos a radiação dentro dos seus organismos, e eles vão acabar morrendo já mais pra frente, não por causa de câncer, e eles sobreviveram a Chernobyl, essa que é a parte mais importante. Em 2016, 2 deles ainda estavam vivos, uma certa idade, uma idade avançada, e um deles tinha morrido de velhice, já na cidade de Kiev. Outro fato que eu queria relatar também é a questão da grávida, que é a Ludmila. Ela era esposa do Vasilis, que era um dos primeiros bombeiros que chegaram a Chernobyl, e quando o Vasilis está dentro lá do hospital, já todo ferrado por causa da radiação, ela realmente fica lá com ele o tempo inteiro e ela já estava grávida. E quando esse bebê nasce, ele vai viver por poucas horas e tal, e vai acabar morrendo. A série fala que a criança morreu por causa da radiação. Mas como a Ludmila não estava diretamente lá, muito próximo a Chernobyl, a probabilidade da criança ter morrido por causa da radiação é muito baixa. A cientista que é a Komuika lá, ela fala que o bebê absorveu toda a radiação. Não rola. Inclusive falaram que a Ludmila não podia engravidar depois. E ela, nos dias de hoje, ainda está viva, mora na cidade de Kiev com um filho dela que ela teve depois de Chernobyl. Então a série trouxe deu uma certa mexidinha na história dela. Uma cena que me chamou a atenção também é quando os caras estão tentando jogar areia e boro lá dentro do reator e tal, e o helicóptero passa no meio das nuvens e cai, assim, do nada. Parece que os caras tomaram uma radiação na boca, desmaiaram e o helicóptero caiu. Para vocês terem uma ideia, o único relato de um helicóptero caindo próximo a Chernobyl vai acontecer 6 meses depois do acidente, e esse helicóptero só cai porque bateu num guindaste. Então aquela cena do helicóptero realmente foi uma viagem da série, ela não existe em momento nenhum. E o último ponto que eu quero ressaltar é o da Ulana Komuika. Ulana Komiuk. Agora sim.
Cara, essa mulher foda na série e tal, que era o contraponto do Legasov em todo momento, ela é um personagem que foi criado na série justamente para homenagear todos os cientistas que trabalharam com o Legasov em Chernobyl, mas não se tinha como botar todos eles num local só. Não tinha como botar os 100 cientistas que trabalharam com o Legasov dentro da série. Então os caras fizeram uma amálgama e vai se utilizar a figura dessa mulher justamente representando esses 100 cientistas. E o que acontece? Em todo momento, ela é o contraponto da visão do Legasov. Então, o Legasov falava uma coisa, ela era a parte que confirmava ou não confirmava os pensamentos dele, e em todo momento ela está contrapondo ele, tentando trazer ele uma visão mais realista das coisas, tentando fazer com que ele conte a verdade durante o julgamento e por aí vai. Outra coisa importante falar sobre a Kumilk também, que além dela ser esse amálgama, essa forma de reunir todos esses cientistas, o papel dela, o fato dela ser uma mulher é justamente a ideia da União Soviética e da União Soviética valorizar as mulheres no campo da ciência e da medicina, mas ser extremamente retrógrada no campo da política. Cara, o pessoal da União Soviética aceitava super bem a mulher na ciência, a mulher na medicina, inclusive apoiavam para elas serem físicas, químicas, biólogos, o que elas quisessem ser dentro desses campos. Mas dentro da política as mulheres não eram bem aceitas. Então a Kumilk ela vem com esse papel também de demonstrar a força da mulher soviética do período. E por último, mas não menos importante, cara, existe uma versão russa de Chernobyl. Cara, dentro da Rússia a série não foi muito bem recebida. Algumas pessoas gostaram, o governo em si não gostou muito, e o governo, a TV estatal russa, resolveu então criar uma série que conta a verdadeira história de Chernobyl na visão dos russos, óbvio, né? Inclusive, se tinha uma grande... Qual é o nome daquele bagulho mesmo? Teoria da conspiração que a CIA tinha participado da explosão de Chernobyl na época. Que a CIA estava envolvida nessa participação, nessa explosão, e existia um agente da CIA trabalhando em Chernobyl no dia que ela explodiu. É óbvio que isso é uma teoria de conspiração, não existe nenhuma comprovação até o momento sobre a participação da CIA, mas na visão da Rússia essa versão é muito mais verdadeira do que a passada pela série. Então a Rússia criou essa série, o nome dela é Kinopoisk. Kinopoisk. Bárbara, qual é o Kinopoisk? Kinopoisk. Tá, essa é a versão russa de Chernobyl. É isso então, pessoal. Se vocês gostarem do vídeo, dá o like lá, compartilha ele, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça uma análise também da versão russa de Chernobyl. Se esse vídeo tiver um número considerável de comentários e tiver pelo menos aí uns 100 likes, eu faço essa análise, beleza? Valeu, pessoal!